Henrique Puccinelli, eu faço parte do projeto Integrador 3. Nós vamos apresentar o programa de controle de faltas. Inicialmente, pensamos numa situação em como podemos aperfeiçoar o sistema de monitoramento e registro de faltas de professores de modo a gerenciar no controle e reposição de aulas, quando for o caso, em escolas públicas estaduais. Que serviços digitais podem ser implementados no processo? A cadeia toda se dá pela ausência dos professores e o registro é feito de forma manual pela escola e a tabulação também se dá de modo manual. E, finalmente, os relatórios que são encaminhados para a diretoria de ensino também são todos manuais, pensando na tabulação, registro, confecção de documentos. Consequentemente, há um delay na contratação temporária de professores para a reposição dessas aulas e para a baixa do número de aulas a serem repostas, e o ciclo se reinicia mensalmente. O que nós pensamos é que nós podemos, de alguma maneira, reduzir o tempo desse processo de registro e contratação de professores por meio de uma ferramenta que auxilia os gestores na análise e gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos e na gestão dos recursos humanos. Há uma elaboração de relatórios por meio da estatística, que nos favorece bastante nesse processo, e do uso de softwares que são elaborados para tal. Na sequência, nós vamos pensar que, após a confecção do software, nós teremos o registro que continuará manual no primeiro momento, porque a escola, conforme entrevista que nós realizamos com o vice-diretor, se sente mais segura, caso venha a perder o software ou algum arquivo, tem lá o registro em papel. A partir daí, a tabulação toda se dá de forma automatizada, assim como a elaboração de documentos e o envio para a diretoria de ensino, encurtando bastante o tempo nesse processo de contratação de professores temporários e favorecendo a reposição de aulas. Eu sou Cristo, fazendo parte também do projeto integrador de controle de aulas. A gente está focado no momento para fazer o controle professor, matéria, faltas. Isso vai ajudar a repor mais rapidamente aulas que ficam deficitárias sem esse controle mais eficaz. A gente no momento está bem focado nisso, mas visa melhorias no sistema, tanto para englobar mais parâmetros, mais controles. A gente pode trabalhar com questão de deslocamento, saber como funciona o deslocamento de cada professor, de cada substituto, para englobar no nosso software, e daí a gente conseguiria saber até mesmo quão rápido seria, se fosse o caso de professor A, professor B, para matéria A, para matéria B, como seria. Boa noite, pessoal, meu nome é Elson, sou mais integrante do grupo de controle de aulas e estou aqui para falar sobre a parte da logística. Quando a gente fala de logística, a gente fala de entregar uma matéria-prima, um serviço, vamos assim, desde o seu começo, a matéria-prima, né, a essência do serviço, até a entrega final ao cliente. E nosso projeto ele visa muito essa questão de uma entrega do serviço que é a aula, né? Então, tem o fornecedor da matéria-prima, que é o conhecimento, que é um professor, né, que disponibiliza esse tempo, esse conhecimento, esse conteúdo ao aluno, que seria o cliente final. Só que muitas vezes a gente sabe que esse fornecimento acaba não ocorrendo, por N motivos que a gente muitas vezes acaba não tendo determinado dentro das escolas, né? E às vezes tem até um controle disso, mas muitas vezes um controle que não é um controle que todo mundo consegue ter gerenciamento de uma forma fácil, né? Então o nosso trabalho ele visa uma logística melhor desse processo de manutenção e controle da aula, porque muitas vezes você tem uma substituição da aula, mas essa substituição da aula ela chegou a ocorrer efetivamente, ou houve um professor que faltou e uma solicitação que às vezes não foi atendida, ou às vezes ocorreu a substituição, mas ocorreu a substituição da mesma aula.
né? Então isso às vezes pode gerar, por exemplo, pode ser feita uma planilha do Excel? Pode. Às vezes pode se tornar uma planilha muito elaborada, né? E aí a logística do nosso trabalho é trazer mais informações, né? Poder detalhar, ampliar isso de uma forma é, explorar outros pontos, mas também se tornar isso de uma forma mais fácil. Não que o Excel não seja uma boa alternativa, mas a nossa ideia é poder facilitar e tornar a logística do processo muito mais fácil e facilitado. Olá pessoal, meu nome é Natalino. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso projeto, como está sendo desenvolvido. Bom, a gente está utilizando uma metodologia baseada na linguagem C, C Sharp, que é uma das mais modernas, simples, com suporte, assim, com milhares de possibilidades de desenvolvimento, e é a que está sendo mais utilizada pelo mercado, por arquitetos, engenheiros, enfim. Para o nosso banco de dados, estamos utilizando o SQLite, que é o banco de, assim, a linguagem de banco de dados mais simples, mais leve, compatível com muitos equipamentos, que não consome muita memória, recomendado para administração, para pessoas que queiram um trabalho rápido, apenas cadastro, essas coisas básicas, né? Nada muito complexo. E eu vou falar um pouco da nossa metodologia de pesquisa, como que está sendo desenvolvida. Bom, a gente buscou primeiro solucionar o problema do nosso cliente, fizemos visitas a instituições públicas, de escolas, fizemos entrevista com funcionários, levantamos questões, hipóteses, e através disso tudo, construímos assim uma fundação teórica do nosso sistema, como que ele trabalharia, como que ele agiria, e levamos ao nosso cliente algumas vezes, eles gostaram do que viram, né? Apontaram algumas coisas que faltam, e estamos trabalhando nessa fundamentação, né? Nessa definição de parâmetros. Essa é a fase que nós estamos agora. Vamos agora apresentar o nosso sistema de controle de aulas, onde o objetivo é as escolas estaduais controlarem o número de aulas dadas. E, principalmente no caso de professores faltarem, a marcação se aquela aula foi substituída ou não. O nosso sistema ele está com alguns dados de exemplos lançados, mas vamos começar pela tela principal, que é o lançamento de falta. Nela é possível você selecionar o seu professor titular que faltou, a data daquela falta. A gente consegue marcar uma data presente, uma data futura, uma data passada, né? Então a ferramenta ela serve para marcar as faltas que já aconteceram ou também já deixar registradas as faltas que poderão acontecer. E o que é interessante isso? Porque para as faltas que poderão acontecer no planejamento da escola, a escola já pode definir ou convocar o professor e substitutos. Então, por exemplo, nós pegarmos um professor para uma sexta-feira hipotética, a gente já consegue saber quais matérias ele dá e, vinculado àquelas matérias, quais turmas ele tem daquela matéria, aquela data. É feito esse relacionamento e é possível marcar daquelas aulas, daquelas turmas quais faltaram, se foi substituído ou não, e também se todas as faltas foram substituídas ou não. Pode ser uma falta ou duas faltas, e fazer esse lançamento. E nessa tela pode ser de uma única vez lançado o lançamento de faltas de vários professores ou do mesmo professor por várias datas ou várias matérias, né? A gente pode pegar, por exemplo, um outro professor, marcar uma outra data
esse professor é outro professor, dá uma aula de outra matéria e dá aula para uma outra turma, né? Nesse exemplo está o mesmo, porque é uma base de exemplo só, uma base simplesinha. E pode ser feito vários lançamentos. Então, de acordo com a organização da escola, esse controle pode ser feito diário, semanal e não precisa entrar em várias telas. Uma mesma tela pode ser sendo feitos esses vários lançamentos. No final, todos os lançamentos efetuados, quando o usuário clica em salvar, né, a gente já carrega para aquela tela anterior, onde já foi registrado no banco de dados aquelas informações. E é importante, né, da onde que veio as informações dessa tela, de professor, de disciplina, de turmas, tudo isso é suportado por diversos cadastros, né? Então nós vamos ter desde o cadastro do professor, que aqui a gente já pode ver que o cadastro do professor ele já traz algumas outras informações que vão apoiar ele. Então, situação, a categoria, se ele é um professor efetivo, eventual. A gente vai ter, lógico, também para isso funcionar, a categorização, cadastro e categorização do professor. Então, se o professor titular, eventual, as diversas categorias que tem. A gente vai ter o cadastro de disciplinas que a escola tem aula. Então, um exemplo que a gente colocou, um tempo básico, português, matemática, história, geografia, a gente consegue relacionar também qual professor dá que aula. Então, a gente consegue dizer que o professor X dá aula de matemática, o professor João dá aula de português, e isso tudo vai, no final, servir de base para a escola poder fazer esse controle, né? Nessa tela, todas as informações são cruzadas, são relacionadas entre si, de forma que eu não consigo atribuir uma falta para um professor por uma matéria que ele não dá aula, ou por uma data que ele não dá aula, ou por uma turma que ele não dá aula. Então, no final das contas, no final do mês, no final do bimestre, conforme for a necessidade de controle da escola, a gente tem uma informação mais confiável e de forma simples de ser lançada no sistema. Bom, segue aqui a conclusão agora do trabalho em conjunto com os outros colegas, né? Nessa fase de projeto integrador. A gente então apresentou um sistema para controle de aulas na escola estadual. Tivemos um foco, um objetivo não tão amplo para não estender e não sairmos do foco. Então nós começamos com uma planilha eletrônica e depois partimos para a programação. O intuito do projeto é controlar a assiduidade dos professores, a frequência dos professores em sala de aula durante um período mensal, semanal, isso aí para estar ajudando a diretoria a ter determinadas tomadas de decisão. Esse projeto é um projeto simples, prático, porém a gente tem uma certa importância nesse quesito. Então, a nossa conclusão, né, referido a esse trabalho, que a gente pode estar estendendo para outros níveis, podemos estar desenvolvendo novas habilidades dentro das instituições, mas isso aí fica mais para frente. Tentamos não ser tão no foco, para estar mostrando aí esse trabalho de uma forma mais sucinta. Obrigado.